Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Sica Tarô e Terapia. E eu sou a Sica. Gente, nosso tema hoje é Ele pensa em você, consulente. Ela pensa em você, consulente. Bora descobrir se essa pessoa pensa em você e o que essa pessoa pensa a seu respeito, se ela pensar. Bora lá? Primeira opção, pedra pirita. Segunda opção, pedra ágata roxa. Pensa no cidadão ou na cidadã. Puxa, consulente, lembra do rosto, lembra da voz, lembra do cheiro. Puxa a energia dessa pessoa para sua mente e traz aqui, ó, para nossa mesa. E bora descobrir, será que essa pessoa pensa em você? E se pensar, o que pensa? Bora lá? O que eu sempre falo, se você estiver em dúvida na sua escolha, pode ouvir as duas, tá? Geralmente, ou às vezes, não geralmente, né? Às vezes, uma complementa a outra. Se estiver em dúvida, ouça as duas. Se estiver certa da sua escolha, vá direto na escolha que você fizer. Siga seu coração. Mas agora, junto comigo, consulente, lembra da pessoa, lembra da voz, lembra do rosto, sente o cheiro dessa pessoa, traz essa pessoa na sua mente e coloca aqui, ó, na nossa mesa. Bora descobrir se a pessoa pensa em você? Bora pro que interessa? Enquanto eu peço licença para nossa consulta, você faz a sua escolha. Peço licença ao meu anjo de guarda, aos meus guias e mentores espirituais. Peço licença ao anjo de guarda, aos guias e mentores espirituais de cada pessoa envolvida nessa consulta. Que assim seja. Eu vou afastar a ágata roxa, você que escolheu a pedra pirita, consulente. Bora descobrir? Será que essa pessoa pensa em você? Vamos aqui saber qual a energia que essa pessoa está emanando hoje referente a você, consulente. Qual a energia que paira lá sobre a pessoa quando ela lembra da situação de vocês ou quando ela lembra de vocês. Bora lá? Espiritualidade, fala pra gente, revela pra consulente da opção de número 1, da pedra pirita. Pessoa mentalizada pela consulente, pensa na consulente? E se pensar, o que pensa sobre a consulente ou sobre o relacionamento deles? Fala pra gente, tarô, que energia rege a atual situação ou o atual relacionamento da consulente com a pessoa mentalizada. Bora lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Abrindo o nosso leque, né, consulente? Deixa eu puxar esse leque um pouquinho mais para cá, para enquadrar para vocês aí. Abrindo o nosso leque, faça a sua escolha. Faça a sua escolha com calma, com carinho. Veja aí qual das cartas, consulente, está te chamando, qual que está brilhando para você. E se eu tirar aqui a carta que você escolher, coloca lá nos comentários para eu saber. Fico muito feliz, gente, porque só prova que o recado chegou para a pessoa certa, né? E como eu sempre digo também, mesmo que eu não tire a carta, mas aqui, ó, no contexto da história, ressoou com o que você vive? Ressoou com o que você viveu? Então, com certeza, a consulta é para você. Certo, gente? Então, bora lá. Enquanto você faz a sua escolha com calma, com carinho, eu tomo uma água aqui para hidratar, consulente. Bora? Se você precisar de mais tempo, esta é a hora de você pausar o vídeo, tá? Tarô, qual carta chama? Tarô, qual carta chama? Qual carta chama, tarô? Qual carta? Esta aqui chamou, gente. A primeirinha ou a última, né? O diabo. Eita, Lelê. Será que pensa, consulente?
tem dúvidas de que essa pessoa pensa em você, não só pensa, como está puxando a sua energia, né? Gente, assim, sempre que sai a energia do diabo, eu gosto de fazer aqui um comentário a mais. Tem alguns tarólogos, alguns cartomantes que não gostam da carta do diabo, e eu respeito. Eu particularmente gosto, tá? Eu acho que todas as energias do tarô, elas são necessárias em alguma época da nossa vida, né? E assim sucessivamente. O diabo, mas eu admito, tá? Que a energia do diabo para relacionamento entre pessoas, para relacionamento amoroso, não é uma energia boa. Por que, Sica? Você acabou de falar que ele pensa, claro que ele pensa, só que ele pensa demais. Ele pensa tanto, mas pensa tanto e não faz nada. Porque a energia do diabo, gente, é uma obsessão. Não tem outra palavra, sabe? É uma obsessão, é uma necessidade, é uma dependência. E como essa pessoa pensa demais, a energia do diabo, ela prende vocês dois em pensamento, tá? Só que é uma energia muito densa. Não deixa com que as coisas aconteçam ao redor. É como se prendesse vocês dois em uma redoma e não tem como sair. E assim, consulente, ela só pensa, ela não age, não tem a energia de ação, só tem a energia de sugar, de pensar. Aqui, gente, esse cidadão pensa tanto em você que deve ter dado dor de cabeça. Essa é a realidade. Você deve pensar nesse cidadão dia e noite também, porque ele tá puxando a sua energia. E vice-versa aqui também, né, consulente? Porque quando um tá na energia do diabo, automaticamente o outro acaba ficando também, né? Porque o tanto que ele puxa a energia, o tanto que ele puxa os pensamentos, você acaba pensando nesse cidadão. Mas pensa tanto que dá dor de cabeça, né, consulente? Você pensa assim, nossa, tô cansada, não quero mais pensar. Passa 2 segundos, você tá pensando de novo. É mais ou menos assim, né? A energia do diabo me mostra que ele pensa em você, ele pensa muito em você e ele pensa obsessivamente em você, consulente. Ou na história que vocês tiveram, né? No relacionamento de vocês, o que dá na mesma, né? Continua pensando em você. Bora lá. Espiritualidade, fala pra gente, revela pra consulente da opção de número 1, da pedra pirita. Eu nem vou perguntar se ele pensa, né? O que a pessoa mentalizada pela consulente pensa sobre ela? O que a pessoa mentalizada pela consulente pensa sobre ela? Fala pra gente, espiritualidade, quais são esses pensamentos? Gratidão. Opa, gratidão. Olha o tamanho desse montinho, gente. Bora lá. O que essa pessoa pensa sobre você, consulente? Pajem de ouros, as de ouros, 6 de ouros, pajem de espadas, 6 de copas, 8 de ouros. Olha só, consulente, aqui foi uma situação que quase foi e não foi? Aqui foi um relacionamento que era para ser e não aconteceu? Pode ser, né? Ou vocês ficaram por algum tempo, mas sem grandes compromissos e acabou que se afastaram. Eu vejo que ele pensa no que poderia ter acontecido, né? Sabe aquele negócio, saudade do que não viveu? Vontade de repetir o que não aconteceu? Mais ou menos isso, tá, consulente? Eu vejo aqui que vocês ficaram no início, né? No quase. Aqui foi no quase deu certo, quase namoraram, quase conheceram a família um do outro, quase. Eu vejo aqui, consulente, que ele chora o leite derramado, tá? Ele pensa com uma certa nostalgia aí no que vocês poderiam ter vivido e acabou que vocês não viveram. Eu vejo aqui que ele tem uma certa culpa, talvez. Sim, uma certa culpa aí por ele ter agido inconsequentemente. Talvez ele não te demonstrou, né, que você poderia confiar. Talvez ele fez alguma coisa aí que foi ao desencontro
de um relacionamento sólido. Ele até, na ocasião, pode ter levado isso aqui na brincadeira e hoje ele se arrepende, tá? Então eu vejo aqui muito uma lamentação por algo que poderia ter sido e não foi, tá? Bora lá, vamos continuar. Pajem de copas, a torre, 3 de espadas, 5 de copas, rainha de paus, 8 de paus. Gente, a torre é um arcano maior que estava aqui no meio do baralho dos arcanos menores. Geralmente eu deixo separados, né? Os arcanos maiores aqui, que são as energias, e os arcanos menores para a gente ver a situação. Mas, como eu acredito que nada é por acaso, eu vou ler a torre aqui. Então, você, consulente que escolheu a pedra pirita, saiu com 2 arcanos maiores, né? O da energia e um na energia do contexto. Mas bora lá. Consulente, eu vejo aqui sim um arrependimento. Meu Deus, olha isso aqui, gente. Olha aqui, o quase, né? O pajem de copas é o primeiro naipe do amor, né? É onde começa aquela energia primitiva de querer se apaixonar, ou de estar se apaixonando. Logo em seguida, a torre, a finalização desse ciclo. O 3 de espadas mostrando a dor do que não aconteceu. Por quê? Porque alguém fugiu. Porque alguém deu as costas para esse amor ou para esse relacionamento. Aqui foi ele, né? Porque a culpa é dele. Então, sim. Consulente, olha só. Ele pensa, sim, que o culpado foi ele. Ele pensa aqui no que não aconteceu entre vocês, no que vocês não viveram. E ele pensa que você, consulente, é uma pessoa... não posso falar palavrão, né? Que senão o YouTube corta aí. Mas ele pensa que você é uma pessoa muito forte. Ele pensa que você, aqui representada pela rainha de paus, é uma pessoa que sabe o que quer e principalmente sabe o que não quer. Aqui ele pensa que vocês podem ter alguma chance se o destino, se o mundo, se um milagre acontecer, sabe? Então eu vejo que ele está esperando aí uma oportunidade, tá? Essa é a verdade. Uma oportunidade de te ver, de falar com você. Cavaleiro de ouros, as de paus, rei de paus. E ele vai agir. Se acontecer, se tiver um encontro, sabe aquelas coincidências da vida? Se tiver um encontro, se tiver aqui uma possibilidade de vocês conversarem, de vocês se entenderem, ele não vai perder. Olha, ele vai agir, vai agir, vai agir. Aqui ele já demorou demais. Cavaleiro de espadas. Gente, os cavaleiros, eles são a ação, né? E aqui, ó, o cavaleiro de ouros, digo pra você que é o cavaleiro mais lerdinho que tem no tarô. Porém, olha assim, a ação dele é agilizada pelo as de paus e pelo rei de paus. Paus é o naipe de ação, de acontecimento. E logo abaixo tem o cavaleiro de espadas, o que faz sem pensar, tá? Ele vai agir muito, 10 de espadas e 7 de copas. Consulente, ele não só vai agir, tá? Se vocês tiverem essa oportunidade, ele não vai deixar passar, ele vai sim até você, vai conversar, vai falar, vai explicar, vai tentar. Por quê, consulente? Ele se culpa por não ter acontecido, tá? Ele se culpa, ele sabe que a culpa é dele por vocês não terem ficado, não terem dado certo, não terem namorado e etc. E ele vai te dar uma escolha. Sim, ele vai te dar uma escolha de querer viver esse relacionamento. Então, bora lá. Perdão, gente. Só um minuto, deixa eu tomar uma água. Bora lá. Ele chora o que não aconteceu, ele deseja ter a oportunidade de iniciar, de fazer dar certo esse relacionamento que lá atrás, muito provavelmente ele fugiu ou, né, agiu aí na contramão de um compromisso. Ele vai te dar uma escolha aqui, ó, de querer ou não esse relacionamento e vai admitir, ele vai admitir as de paus acima do 10 de espadas.
acho que aqui fica fora para vocês, né? Então, ó, o as de paus acima do 10 de espadas. Ele vai admitir que ele errou e que foi ele aí que fez a patifaria toda entre vocês. Certo, consulente? Gente, desejo aqui para quem escolheu a opção de número 1, da Pedra Pirita, muito boa sorte. E já sabe, né? Essa consulta aqui da Pedra Pirita foi para você? O que eu falei aqui é o que acontece com você? Então não esquece, consulente, vai ali agora, deixa seu like pro nosso canal. Está aqui, mas não faz parte da família? Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta nos comentários. Essas 3 ações, consulente, é o combustível do canal. E eu só agradeço todo esse carinho e essa confiança que você tem aqui com o nosso canal. Combinado? Bora para a segunda opção, então? Quem aí escolheu a ágata roxa? Será que a pessoa mentalizada por você pensa em você, consulente? Será que essa pessoa pensa em você? E se pensar, o que essa pessoa pensa sobre você ou sobre o relacionamento de vocês? Bora descobrir? Espiritualidade fala pra gente, revela para consulente da opção de número 2, da pedra ágata roxa. Pessoa mentalizada pela consulente, pensa na consulente? E se pensa, o que pensa? Fala pra gente, tarô, qual energia rege a atual situação ou o atual relacionamento da consulente com a pessoa mentalizada? Fala pra gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Abrindo o nosso leque, né, consulente? Faça a sua escolha. Veja aí qual carta te chama, qual carta está brilhando para você, consulente. Se eu tirar aqui a carta que você escolheu, coloca para mim nos comentários, só confirma que o recado chegou para a pessoa certa, né? Sica, você não tirou a carta que eu escolhi, mas aqui, no contexto da história, ressoou com o que você vive? Ressoou com a sua realidade? Então, com certeza, a consulta é para você, consulente. Bora lá? Escolha agora com muita calma. Enquanto você escolhe sua carta, eu vou tomar uma água. Bora lá. Se você precisar de mais tempo, consulente, esta é a hora de você pausar o vídeo, tá? Qual carta chama, tarô? Qual carta chama, tarô? Qual carta chama, tarô? Qual carta chama, tarô? Esta aqui chamou, ó, gente. Essa bem escondidinha aqui, ó. Bora lá. Essa aqui, ó. O julgamento. Eita, Lelê. Tem gente na época da colheita. É isso mesmo. Cidadão colhendo o que plantou. Bora lá, né? Consulente, a carta do julgamento, ela é a carta que mostra pra gente que a energia vigente daquela situação é a energia do agora é hora de dar o que merecer a quem merecer. Sabe a historinha do plantio, que eu sempre falo pra vocês, que a gente escolhe o plantio, mas não escolhe a colheita, né? Se eu planto limão, eu vou colher limão. Se eu planto morango, eu vou colher morango. E essa é a hora da colheita, de colher o limão ou o morango que eu plantei. Diria para você aqui que o cidadão está numa energia de colher o que ele plantou lá atrás, tá? Então ele está aí ou recebendo méritos por coisas que ele fez, ou sendo cobrado por coisas que ele também fez. Bora descobrir, consulente, se esse cidadão aqui deve ficar com medo dessa colheita ou agradecer essa colheita? Bora lá? Espiritualidade, fala pra gente, revela pra consulente da opção de número 2, da pedra ágata roxa. A pessoa mentalizada pela consulente pensa na consulente? E se pensa, o que pensa? Fala pra gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Bora lá, gente. Será que essa pessoa pensa em você? E se pensa, o que pensa? Cavaleiro de paus.
Pajem de ouros, cavaleiro de espadas, 2 cavaleiros, 1 de costas, 6 de copas, rainha de paus, 4 de paus. Rei de ouro. Não, aqui eu vou fazer só 2, senão fica fora para vocês, né? Daí eu coloco em cima. Tinha esquecido. Esse tarô aqui, esse deck, né? Que é o tarô mitológico, adoro ele. As cartas são muito grandes, delas não enquadram aí, eu tenho que fazer só de 6 em 6. Mas bora lá, pensa em você? Pensa. O que pensa, Sica? Pensa que fez você sofrer. Pensa que agiu com imaturidade. Pensa que foi um piá pançudo. Essa é a realidade, tá? Esse cidadão aqui, ele sabe que ele agiu sem pensar e não foi uma vez só não, tá? Foram várias. Eu tenho 2 cavaleiros, um indo e outro vindo. O cavaleiro de paus, que é o cavaleiro da ação, e o cavaleiro de espadas, que faz sem pensar, né? Que age aí para depois pensar. O pajem de ouros me mostra que no início da situação de vocês, no início do relacionamento de vocês, esse cidadão aqui foi um pouco leviano com ações, palavras, né, e atitudes. Sabe que fez você sofrer, mas te enxerga hoje como uma pessoa forte. Te enxerga hoje, consulente, por mais que ele tenha feito você sofrer com atitudes aí, ele enxerga que você superou. Ele pensa que você deixou o passado no passado, tá? E seguiu com a tua vida. Seguiu aí para novos rumos, seguiu para novos relacionamentos. Ele acha que ele sabe que ele fez você sofrer, ele sabe que foi inconsequente, mas ele acredita que você superou e que você seguiu sua vida. Bora lá. Rei de ouros, 7 de espadas, 6 de ouros. Tá com alguém, consulente, que não é esse cidadão? Se você não está com alguém hoje em um relacionamento que não é esse cidadão, ele acha que você está. 3 de espadas, 10 de espadas, 8 de... agora não adianta chorar, né? Agora não adianta sofrer, porque que não deu valor. Consulente, olha só. Ele acredita que você está com alguém, tá? Então, assim, ele acredita que você seguiu sua vida, que você superou isso aqui, a história de vocês, que você está com alguém, tá? Ele se culpa muito por ter sido sorrateiro com você, por ter agido aí na surdina. Ele está sofrendo, sim, por culpa do que ele fez, tá? Então, ele se culpa, mas ele acredita que não tem mais jeito. Olha só, voltamos aqui para a energia. Ele está colhendo o que ele plantou. Me conta, é isso mesmo, consulente? Não tem mais jeito? Você veio aqui só por desencargo de consciência? Esse cidadão aqui é alguém que você limpou, que você varreu da sua vida? Ele acha que sim, tá? Ele acha aqui que você está em outra situação, que você superou. Ele sofre e se culpa, porque ele sabe que o erro todo aqui foi dele, tá? Bora lá. 8 de paus, 7 de copas, 3 de paus. Sabe aquilo, consulente, de que eu não cuidei, alguém veio e cuidou? Ele tem certeza disso. Pajem de copas, cavaleiro de ouros e as de ouros. Consulente, eu vou dizer, a maioria de vocês já está em outro relacionamento, sim, porque ele tem muita certeza disso, tá? Então é porque ele viu, ou porque ele sabe, ou porque você contou, que seja, né? Aqui o que ele pensa sobre você? Ele pensa que ele perdeu, ele pensa que não tem mais solução, ele pensa que você fez a sua escolha de sair do sofrimento que era com ele, tá? Iniciou uma nova situação com uma outra pessoa que te dá aqui, ó, estabilidade. Ele acredita que a pessoa que está com você hoje é alguém que te dá estabilidade, é alguém aí que te dá um compromisso sério. Tudo que ele não fez lá atrás, lembra? Tudo que ele não fez aqui, ó, no Cavaleiro de Paus e no Cavaleiro de Espadas. Ele foi imaturo, ele foi inconsequente, ele não te deu aí segurança e ele acredita que você superou isso e que você está hoje com uma outra pessoa que te deu tudo aquilo que ele não te deu.
Pois é, né, consulente? É o que eu falo, a vida cobra, né? Tudo que vai e volta. Aqui ele tá na colheita, a colheita do que ele não fez ou a colheita do que ele fez, né? Aí, de inconsequente com você. Certo, consulente? Gente, desejo aqui para quem escolheu a opção de número 2 da Pedra Ágata Roxa, muito boa sorte. E já sabem, né? Essa consulta da Ágata Roxa foi para você? O que eu falei aqui é o que acontece com você? Então não esquece, vai ali agora, deixa seu like para o nosso canal. Está aqui, mas não faz parte da família? Venha, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta nos comentários. Essas 3 ações, consulente, é o combustível do canal. E eu só agradeço todo esse carinho e essa confiança que você tem aqui com o nosso canal. Certo, pessoal? Gente, um beijo no coração de cada um e de cada uma de vocês. E eu vou ficando por aqui. Até amanhã, às 18 horas, para nossa próxima tiragem.